falar então agora sobre a Guerra dos Mascates, que é uma revolta nativista, que eu costumo dizer que essas revoltas nativistas, elas são termômetros para esse sistema colonial, para demonstrar a crise do sistema colonial, tá? A Guerra dos Mascates, a gente tem esse termo mascates, é como os olindenses, na verdade, os nativos de Olinda, apelidaram comerciantes portugueses que ao longo do período colonial foram se instalando em Recife. Para a gente entender esse conflito, é importante que a gente perceba o seguinte: até o início do século XVIII, Recife era uma pequena localidade que estava submetida a Olinda. Olinda era uma cidade que durante o período colonial, durante o apogeu do ciclo açucareiro, foi uma das principais cidades do Nordeste. Olinda era a capital de Pernambuco. A cidade de Olinda ela cresceu em volta de engenhos, em volta da chegada e da utilização de mão de obra escrava africana. Então era uma cidade bem típica do desenvolvimento do período colonial e do ciclo açucareiro no Nordeste. Era uma cidade muito importante, era uma cidade muito rica, até o declínio do ciclo açucareiro, que acontece na segunda metade do século XVII. A partir do declínio do ciclo açucareiro, a economia de Olinda ela entra em declínio e os senhores de engenho, eles começam a se endividar. Eles começam a, por exemplo, contrair empréstimos e assim, contrair dívidas também com comerciantes que moravam na pequena vila de Recife. Em 1709, mais ou menos, os comerciantes portugueses, eles propuseram à coroa portuguesa a condição, a elevação desse pequeno povoado, a emancipação, na verdade, desse pequeno povoado e a ascensão à condição de vila, assim como Olinda também já era. E aí esse é o grande motivo do conflito. Os senhores de engenho, falidos e endividados, mas ainda detentores da política da capitania, se sentiram ameaçados com essa proposta de Recife se desvincular de Olinda e passar a ser uma vila, Então, há aí uma guerra, os senhores de engenho, eles invadem Recife por volta do final do ano de 1709. Esse conflito, ele dura aí um bom tempo, quase um ano mais ou menos, aonde esses senhores de engenho vão ser derrotados e a gente vai perceber que Recife consegue a emancipação com relação a Olinda e se torna vila. Por volta do ano de 1710, a cidade de Recife, ela não só é emancipada, como também se torna a capital de Pernambuco, usurpando esse status da decadente cidade de Olinda, tá? Quem já foi, enfim, quem já teve a oportunidade de conhecer a cidade de Recife e a cidade de Olinda, percebeu que principalmente na arquitetura são cidades muito marcadas pela presença dos colonizadores portugueses, pela presença também dos holandeses, Na verdade, Pernambuco se torna a nova Amsterdã, com a presença dos holandeses lá no início do século XVII, todos eles envolvidos nessa empresa colonial que era o ciclo açucareiro aqui no Nordeste brasileiro, tá? Gente, então é isso. Essa Guerra dos Mascates foi uma guerra simplesmente pela a disputa ali entre a cidade de Recife e a cidade de Olinda pelo status de vila e, portanto, de capital de Pernambuco, tá? Ok? Bom, então é isso. Espero ter contribuído com vocês, para o aprendizado de vocês e até a próxima.